Voltamos a falar sobre o custo de vida. A alta da inflação reforça as pressões sobre os preços em 2025. O dólar subiu hoje 1%, encerrou os negócios a R$ 6,10. Além do IPCA, os dados de emprego nos Estados Unidos também influenciaram o mercado. E o nosso entrevistado agora é o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches. Héctor, sempre bom te receber aqui. Bem-vindo, boa noite. Olá, Thiago, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Eu queria te perguntar, em linhas gerais, essa questão de se estourar a meta, obviamente que isso é danoso, mas desde 1999, 8 vezes houve esse estouro da meta. Por que isso é uma sinalização negativa e o cenário é realmente de alerta logo nesse começo do ano, os impactos de uma nova decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central? O que esse dado efetivamente representa para a economia brasileira? Uma parte relevante da política monetária, ela ocorre através da credibilidade da autoridade. Então, se o Banco Central disser que vai subir os juros e vai fazer o que for necessário para cumprir a meta, os agentes eles já têm que começar a reagir a isso. Quando você não cumpre a meta sistematicamente, pior, estoura o teto, né? Porque cumprir a meta aqui no Brasil é o alvo, né? É o 3%, não o 4,5%. Então, quando você não cumpre o alvo, os agentes eles começam a duvidar de que você irá fazer, né? De que o Banco Central irá fazer o que for necessário para cumprir as expectativas de inflação, a meta de expectativa de inflação. E aí ele faz com que a inflação suba, e isso torna o trabalho do Banco Central mais difícil. É exatamente esse o estágio que nós estamos agora aqui no Brasil. O Banco Central, mas a matriz é fiscal, tá? O Banco Central ele não tem feito um grande esforço, ou mais do que proporcional ao fiscal, para promover a convergência da inflação para a meta. Consequentemente, as expectativas de 25, 26, 27, 28 já não estão ancoradas, elas estão desancoradas. Consequentemente, os preços correntes, eles são retroalimentados pelo futuro. O exemplo clássico que eu dou é quando os agentes, e aí formadores de preço, eu não estou falando de agentes do mercado financeiro, estou falando de o dono do açougue, o dono do mercado, o comerciante ali, né? Ele vai definir o preço dele, ele fala, olha, eu vou fazer o meu preço e vou corrigir pela inflação. O Banco Central sempre cumpre a inflação, ok, então vou usar a meta de inflação, quanto é? 3%. Ele corrige pelo 3%. Como ele começa a ter os seus lucros frustrados por conta de uma inflação mais elevada, ele começa a colocar um prêmio, começa a colocar uma gordura, para que, olha, o Banco Central disse que é 3%, vou colocar 5 aqui nos meus preços para me antecipar ao que eu já sei que ele não vai cumprir. E, consequentemente, a inflação corrente se eleva, porque é exatamente assim que as expectativas de inflação contaminam os preços correntes. Então, assim, esse momento de descredibilidade, um momento de ausência de credibilidade no que toca ao compromisso do Banco Central para se cumprir a meta, faz com que a inflação corrente se impulsione, não apenas as expectativas, e é isso que nós estamos assistindo nesse momento. Sim. Só para pontuar, eu me estendo muito, né, Thiago? Me interrompa, por favor. Não, imagina. Só para pontuar, nós já estamos assistindo o 2025 com expectativas acima de 5%. Ou seja, o ano passado acabou de ser divulgado, 4,8%, esse ano já estamos em 5%. Se o Banco Central não fizer um esforço mais do que proporcional ao descalabro fiscal, ele vai assistir o 26 e esse cima, o 27 e assim sucessivamente. Nós já vivemos isso, infelizmente, Thiago, foi ali nos anos 80. Mas Sim. Eu vou me interromper por aqui. Vamos às perguntas. Não, o que eu queria saber de você é o seguinte, hoje os ministros deram algumas explicações, inclusive o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enviou uma carta ao ministro da Fazenda justificando e citando por que houve esse estouro da meta. Ele diz o seguinte, ele culpou a economia forte, o câmbio e o clima pelo estouro da meta. São explicações não só do presidente do Banco Central, mas também do ministro, inclusive, que falou apenas sobre o clima. São explicações simplistas, mas você insiste na tecla. A questão é fiscal. E o que o governo tem que fazer para resolver de vez essa questão fiscal, que essa foi a discussão que nós tivemos, principalmente no fim do ano passado. Então, colocar aliás,
só para destacar, a carta, muito bem escrita, ela tem justificativas pertinentes, mas nós estamos falando de reflexos, né? Então, o clima, ok, ele está compreendido no regime de metas de inflação. O que eu quero dizer com isso? Choques climáticos, né? Então, é por isso que existe a banda. A banda não é para aceitar algum desvio da autoridade. A banda é para que choques sejam absorvidos, choques aqueles que são insensíveis à atuação da política monetária. O Banco Central poderia deixar o juro a 5 milhões, a 10 milhões, que não ia fazer chover, não ia arrefecer a temperatura, o clima ia ser o clima e nós teríamos problema de safra, problema de ofertas de produto e o preço iria subir. Então, esses são mais insensíveis. Agora, por isso que a autoridade ela tem que perseguir o 3 e por isso que existe uma banda. A banda é para absorver exatamente esses choques. Então, ok, faz sentido o choque? Faz sentido, mas deveríamos buscar o 3%. Agora, o fortalecimento da atividade, o câmbio, está tudo associado ao fiscal. Nós estamos falando de algo que está na frente, mas que a matriz ela é o fiscal. Então, a atividade está muito forte. Tá. O próprio Banco Central, no seu último questionário pré-Copom, perguntou quanto da atividade é impulso fiscal. O câmbio andou? Andou. Por quê? Porque houve um esfacelamento do compromisso fiscal, do regime de metas do arcabouço fiscal, de intervenções do judiciário para que se cumprisse a meta pelo lado inferior do arcabouço. Então, assim, o risco país subiu, o câmbio precificou isso, e aí você bate na inflação. Então, repare, a semente é a mesma. Aí os canais de transmissão, eles são para uma atividade mais forte, no curto prazo. No longo prazo, nós temos um colapso da atividade. Mas no curto prazo, um fiscal insustentável eleva, de fato, o PIB. Agora, nós já estamos vendo a crise de confiança bater na inflação, nos juros, nas condições financeiras, e isso vai se refletir no futuro. Nesse momento, vai servir de justificativa. Mas no segundo momento, a gente pode entrar num espiral pode ser irreversível. O governo tem que fazer a lição de casa, Thiago. Tori, rapidamente eu vou chamar a Dora Kramer para fazer a última pergunta dessa nossa conversa. Dora. Oi, Tori, tudo bem? Boa noite. Olha só, era esse meu ponto. Você praticamente já respondeu, então, o que eu ia te perguntar. Porque você diz, tudo ligado ao fiscal, tudo ligado à credibilidade. Aí vai o ministro da Casa Civil, é o ministro mais importante do governo, e fica falando longamente de enchente seca. E fica me parecendo que o governo se abstém da responsabilidade, que é essa responsabilidade que você acabou de pontuar na sua última frase. Tem que fazer a lição de casa. Quando o governo assume essa atitude um pouco negacionista, isso nos coloca em que situação? Te indica que o governo tenha noção de que precise fazer essa lição de casa? Então, eu concordo absolutamente com a sua opinião. Eu aqui, fora do governo, eu tenho a possibilidade de afirmar isso. Mas o job description ali do Rui Costa, do Fernando Haddad, dos ministros do governo, ele é um pouquinho mais difícil. Por quê? Parte de também tentar controlar uma deterioração exacerbada das expectativas. Eu posso ser claro, olha, o governo não está fazendo a lição de casa. E um problema grave de você colocar isso a reboque de terceiros é que você acaba caindo nesse conceito de negacionismo, né? Não estamos querendo enxergar a realidade. Agora, qual que é o grave problema disso? E nós já vivemos isso em outros momentos. O grave problema de não combater o fiscal e se situar com expectativas de inflação muito dilatadas. É que o Brasil não é uma ilha isolada, não é um país único. E os choques internacionais, eles ocorrem. Então, eu vou voltar lá no segundo choque do petróleo. O Brasil já estava impulsionando a economia. Governo militar, hein? Não estou nem falando de Lula ou Bolsonaro, estou falando do governo militar. Segundo o PND, e botando dinheiro e as coisas... E o Brasil se situando com um fiscal irresponsável, uma inflação. Vem um segundo choque do petróleo, primeiro em 73 e 79. Vem um segundo choque do petróleo, Paul Volcker rasga o juro lá nos Estados Unidos, o dólar avança e nós temos um problema inflacionário que acaba entrando no processo de hiperinflação. Então, assim, é esse o grave problema. Analogamente, só para pontuar,
Perdão, Thiago, eu me estendo muito. Não, por favor. No governo Dilma, nós tivemos algo similar. Nós nos posicionamos num patamar superior de inflação, veio um choque externo, nós frequentamos 10%, 12% de inflação e com uma recessão. Então foi a famigerada estagflação. Tony Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, sempre bom te receber aqui, volte sempre, um bom fim de semana, grande abraço para você, muito obrigado. Prazer falar com vocês, um forte abraço.